Será que a gente está vivendo uma verdadeira epidemia de transtorno de personalidade borderline ou outra situação tão grave, dolorosa, quanto mais silenciosa? E você que está seguindo esse canal, fique pensando, meu Deus, eu casei com uma mulher borderline, eu estou namorando uma mulher border, ou eu, mulher, acabei encontrando um homem border. Será que é isso? Ou tem outra coisa muito mais silenciosa e séria? Nesse vídeo, eu vou mostrar para você a diferença entre transtorno de personalidade borderline e transtorno de estresse pós-traumático complexo. E por que há a sugestão de que estejamos vivendo uma verdadeira epidemia traumática no Brasil. E eu vou falar sobre os estados de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidade de Porto Alegre especificamente. Quero falar sobre a Santa Catarina e eu quero falar sobre o Paraná, que são os estados que mais chegam aqui dentro desse canal para conversar a respeito de transtorno de personalidade borderline. Ademais, eu gostaria de que você assinasse esse canal, convidasse você a fazer comentário de o que você quisesse aqui dentro e também deixar dúvidas para que possam ser respondidas, inclusive assinando o sininho, porque nesse vídeo a gente vai falar sobre essas diferenças e a esperança para quem sofre tanto de estresse pós-traumático complexo quanto de transtorno de personalidade borderline. Você já me conhece, sou advogado do direito do relacionamento, Lunay Costa, que vem trazendo muita informação aqui para as pessoas. Eu atendo online para as pessoas que querem entender o que está acontecendo nos seus processos envolvendo esse tipo de amor perigoso, personalidades conflituosas. Presto também serviço de advocacia e consultoria para essas pessoas. O contato vai aparecer aqui em algum momento. Trago também como referência técnica o livro Transtornos da Personalidade, do Mário Rodrigues Loazanda, tá? Aqui Atanásio Cordais, assim como do Paulo Conte, que é um autor que eu vou já comentar, e a doutora Ana Beatriz, que eu também vou logo comentar. Ora, o que está acontecendo no sul do Brasil? Porque as pessoas que entram aqui comigo, tanto na parte de triagem quanto na parte de contato, quando eu vejo o número, lá vem Rio Grande do Sul, lá vem Paraná, lá vem Santa Catarina. E eu me pergunto, eu estou em São Paulo, por que está vindo gente do Sul? E quando vem, não é sobre narcisismo. Não, é sobre transtorno da personalidade borderline. Não diagnosticado, tá? São pessoas que acreditam que sejam borders. São pessoas que acreditam que estejam lidando com homens ou mulheres borders. E aí eu começo a me questionar o que está acontecendo no sul do Brasil. Mas quando você começa a pegar livros como os que eu já citei, você começa a ver que o que gera o transtorno de personalidade borderline tem vários fatores, sendo que um dos fatores é o fator genético. Haja vista que filhos de mães e pais borders tendem a ser borders. Avós tendem a gerar filhos e netos borders. Pelo menos de acordo com as pesquisas científicas que estão disponíveis nesses livros. E aí você se questiona enquanto um bom raciocinador, enquanto um bom pensador com a metodologia científica. Será que as pessoas estão compartilhando o mesmo gene? Já que é genético? Será que essas pessoas têm o mesmo descendente? O mesmo ascendente? Descendem da mesma pessoa? Ou será que a gente está lidando com outra situação? Eu leio muito, naturalmente, para trazer conteúdo para você e atender os meus clientes. Esse livro, escrito pelo Paulo Conte, médico psiquiatra, tá? Que atende, ou atendeu, ninguém menos que Lady Gaga, que é quem escreve o prefácio desse livro. Ele escreve assim, ó, Trauma, a epidemia invisível. Esse livro é fantástico para você entender o trauma de uma maneira bem simples. Mas é quando você vai estudar os transtornos de personalidade borderline de uma maneira muito mais profunda que você enxerga o que está acontecendo. Olha só. O capítulo 7 desse livro, ele vai falar
Isso é que dá você pegar um livro de 800 folhas, né? 127, né? 127. Quando você vai pegar o capítulo 7 do livro, que aqui foi escrito pelo Eduardo Guimarães, pela Júlia Luisa Seffer, a Júlia Donat e o Christensen, não sei se está pronunciado em holandês ou se é alemão, enfim, você vê o seguinte: o transtorno de estresse pós-traumático complexo, de acordo com Herman, 1992, o autor, uma condição que extrapola as consequências mais frequentes de eventos traumáticos únicos. Ele vai descrever o que é o estresse pós-traumático e apresenta diversas semelhanças com alguns quadros de personalidade, principalmente com o transtorno de personalidade borderline. Para você ter uma noção do que eu quero dizer, olha só o que a página 129 vai dizer. Vem aqui embaixo. Se quiser, dê print e depois a gente conversa. Falando sobre o estresse pós-traumático complexo, além de compreender os 3 elementos centrais do transtorno de estresse pós-traumático comum, ou seja, tem um evento traumático, o diagnóstico do estresse pós-traumático complexo, ele inclui perturbações duradouras e persistentes em 3 grupos, ou seja, é algo que vai se estender ao longo de um bom período da vida. E vão persistir nisso. Olha só, quais são as características. Grupo 1, tá? Desregulação emocional. Gente, borderlines, de acordo com o DSM-5, na edição TR, texto revisado, coloca a desregulação emocional. A própria doutora Ana Beatriz já coloca o transtorno de personalidade borderline como um transtorno da desregulação emocional. Então, veja que eles são parecidos nesse sentido. Ora, o que tem aqui no primeiro grupamento? Comportamento autodestrutivo. Borders também tem características de comportamento autodestrutivo. Anestesia emocional, uma capacidade de não sentir as emoções. Anedonia, falta de prazer. Estados dissociativos. Estados dissociativos, se você vai olhar, por exemplo, no DSM-5, quando fala de personalidades esquizoides, ou algo que vai cair, por exemplo, para a parte de esquizofrenia, ele vai falar sobre delírios. Delírio de perseguição, que é o delírio persecutório. Vai falar sobre delírio de grandeza, delírios auditivos, delírios visuais. A pessoa vai ver coisas que não existem, vai ouvir vozes que não existem. Delírios sinestésicos, que a pessoa sente alguém tocando. Ideações, ideias, despersonalizações, desrealizações. A pessoa acredita que não é real. Esse estado dissociativo, ele é transitório. Isso não deixa de ser próximo daquilo que é chamado também de episódio psicótico transitório. Pessoas borderline, quando estão em profunda crise emocional, elas vão passar por esse negócio. Se você ouvir um barulho, deixa passar, tá? Vamos continuar assim mesmo. Aqui hoje estão fazendo alteração no condomínio, então vamos fazer. Olha só, esses comportamentos de estados dissociativos, eles atrapalham o funcionamento da pessoa. Ela pode estar vivendo dentro da própria cabeça algo que não está acontecendo com a realidade. E você, homem, vítima de uma falsa acusação a partir de alguém que você suspeita que seja borderline, na realidade, você olhando o histórico de vida da pessoa, provavelmente você está olhando também para alguém, ou alguém, sem o também, que esteja dentro da categoria de estresse pós-traumático complexo. Agora vamos ver outra categoria. Autoconceito negativo. São crenças negativas sobre si. Sentimentos de vergonha e culpa. Crenças negativas. Gente, isso aqui é o que acontece quando uma pessoa está passando por sérios problemas. Ela acha
que não é suficiente, ela acha que é culpada, ela acha que é um monstro, ela não se vê. A percepção de si é distorcida. Essa percepção de si distorcida é característica do estresse pós-traumático complexo, mas note que isso parece muito com borderline. Olha a terceira. Problemas interpessoais. Não sentir-se próximo de outras pessoas, desinteresse em relações interpessoais. Esse aqui é o quadro retirado do Mecker, feito em 2013, que é o quadro que está bem aqui, diferenciando, tá? Diferenciando aqui, vou colocar aqui bem mais bonito, diferenciando tanto o estresse pós-traumático comum do estresse pós-traumático, tá, complexo, e também de acordo com os vários critérios, ou DSM-5 ou Classificação Internacional de Doenças, e os vários aspectos, tá bom? Ora, existe um outro quadro que eu devo compartilhar com vocês antes de a gente fazer uma leitura. Veja só, esse outro quadro aqui, bem aqui, ó, bem aqui, aqui. Esse outro quadro, ele vai colocar o estresse pós-traumático, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático complexo e o borderline. E as características e diferenças entre eles. Uma pessoa leiga que não seja um profissional da psiquiatria e da psicologia, e novamente eu digo, eu não sou psicólogo e nem psiquiatra, pretendo fazer faculdade de psicologia, mas eu não sou psicólogo, tá? Eu sou aqui alguém trazendo informações para você e dizendo, vai atrás do psiquiatra, vai atrás do psicólogo, e se der problema jurídico, aí tu me procura, que é a minha área de atuação. Quando a gente vai ver esses quadros que trazem o estresse pós-traumático e o borderline com características semelhantes, uma pessoa leiga que está vivendo com alguém com instabilidade emocional, como diz aqui o livro do Personalidades Perigosas do Joey Navarro, a pessoa vai sofrer falsas acusações, agressividade, alguém que pode estar apresentando estado dissociativo, tá? E não saber com que lidar, e talvez por não ter a informação, o máximo que ele vai encontrar é border. E aí, BUM! Explodiu. Todo mundo vai achar que é border, quando pode ser uma questão de estresse pós-traumático. Deixa eu ver ele aqui, ó. Página 132. Eu vou mostrar para você e depois eu vou ler. Olha só, 132. Eu vou ler essa parte bem aqui de cima para você, tá? Olha o que diz aqui, ó. Como é possível perceber, as características do transtorno de estresse pós-traumático complexo são bastante semelhantes àquelas com transtorno de personalidade borderline. E desde sua proposição como diagnóstico, há discussão sobre a extensão pela qual é possível diferenciá-los ou distingui-los. Em primeiro lugar, assim como o transtorno de estresse pós-traumático, o pós-traumático complexo se desenvolve necessariamente a partir da exposição a eventos traumáticos. Apesar da exposição a eventos traumáticos ser um dos possíveis fatores que originam o transtorno de personalidade borderline, aqui usando a palavra etiológico, que eu só fiz traduzir, ela não é necessária para que o diagnóstico seja efetivo, seja feito. Além disso, embora ambas as condições apresentem alterações nas dimensões afetivas, ou seja, a forma como funciona a personalidade em termos emocionais, vivência ampla de emoções, ou então o que também é chamado de labilidade emocional e também a regulação emocional, isso aqui só basta você entrar na Classificação Internacional de Doenças, a 11, que você vai ter acesso a essas informações, tá? O link eu vou deixar bem aqui na descrição para você. Me cobra se eu não tiver colocado. Aí ele vem assim, questão da afetividade, né? Da autoimagem, a forma como se veem e dos relacionamentos interpessoais, a apresentação desses sintomas tende a ser distinta, diferente, especialmente em conceitos relacionados ao apego. Primeiramente, o borderline é caracterizado por intenso medo de abandono, que não está necessariamente presente no complexo. Olha! Então, o medo de abandono e fazer tudo para poder não ser abandonada ou abandonado ou terminar uma relação, isso já dá indicador de borderline, mas não necessariamente do complexo. Em segundo lugar, o borderline estão presentes oscilações na autoimagem e autoconceito, enquanto no complexo a autoimagem é constantemente negativa,
sem oscilações marcadas. Por fim, o borderline. No borderline, as dificuldades interpessoais estão relacionadas a oscilações entre extremos de idealização e desvalorização, e a presença de comportamentos impulsivos recorrentes. Então, no border, essa tendência de eu te amo demais e te odeio demais amanhã é uma característica border, mas não necessariamente associada ao estresse pós-traumático complexo. E aqui você já começa a ver as diferenças, tá? Mas o ponto é que para pessoas leigas, ao primeiro momento, pode ser que pareça borderline, quando na realidade a situação é muito mais de um estresse pós-traumático. E aqui eu começo a trazer as questões que eu particularmente extrapolo enquanto cientista comportamental por conta própria, que são os meus estudos, que eu já faço isso desde a Faculdade de Direito, sobre fenômenos de criminologia. Por que está acontecendo muito no Rio Grande do Sul, em cidades como Curitiba e outras? Eu tenho perguntado de algumas pessoas que moram nessas regiões e tem surgido a hipótese de estarmos lidando com culturas onde exista um machismo estrutural acentuado. Machismo estrutural. Machismo terrível de invalidação da mulher. Desde a mulher criança. Desde a mulher adolescente. Trago também a hipótese, né, a possibilidade de ambientes invalidantes. Ambientes que criem uma culpa na criança, uma culpa no adolescente. E aqui a gente tem falado sobre questões religiosas, interpretações religiosas, não vou dizer qual religião, qual matiz, tá? Que acabam colocando uma culpa comportamental nessa criança, nesse adolescente, até mesmo através de pais que vão punir essas crianças, ou líderes religiosos que vão punir essas crianças e adolescentes para que elas se adequem àquilo que líderes religiosos ou a sua matiz religiosa entenda como certo. Portanto, quando o diferente surge, surge a culpa, surgem pequenos traumas persistentes, constantes. Sem falar na questão de violência conjugal, ambientes onde você possa ter abuso de substâncias, abuso de bebida, gritarias, discussões. Cala a boca que você está errada, cala a boca que você está errado, você tem que ser assim, engole o choro e por aí vai. Então, esses pequenos traumas que são reais e vão acontecendo reiteradamente, vez após vez, podem gerar estresses pós-traumáticos complexos, porque vão disparar mecanismos de defesa dessas pessoas. E quando a gente fala de mecanismos de defesa, a gente está falando de reações traumáticas, a gente está falando aqui de fuga, a gente está falando de luta, a gente está falando de paralisia e a gente está falando de adulação ou bajulação ou negociação ou barganha, que é o FAUN, dentro quando a gente vai ver as questões das respostas traumáticas, né? Então, o estresse é tão severo que essas pessoas acabam desenvolvendo esses esquemas táticos, por assim dizer, para buscar a sua defesa, só que criando uma percepção errada de si próprios. Mulheres vão acabar se desenvolvendo de maneira muito mais emocionalmente instáveis. Homens vão ter reações de briga, de luta. Será que nós estamos lidando com uma epidemia traumática, como diz o professor e psiquiatra Paulo Conte, ou Paul Conte? Eu falei Paulo, mas é Paul Conte. Eu sugiro que sim. Porque se não é isso, a gente está falando de componente genético. Mas para ser componente genético ou até epigenético, que são marcadores genéticos, a gente teria que ter pelo menos uma mesma ancestralidade. Mas comportamentos são copiados.
são espalhados, assim como a questão cultural. E você, homem, você, mulher, que está lidando com pessoas dessa forma, fique alerta. E eu vou fazer uma profecia triste aqui. O nosso querido Rio Grande do Sul, a nossa querida cidade de Porto Alegre, dentre outras cidades ali do Rio Grande do Sul, que passaram e estão passando no momento que eu estou gravando esse vídeo, por esse desastre climático, vão experimentar traumas. Perderam casas, perderam carros, perderam bens, perderam às vezes animais, perderam roupas, perderam comida, acharam que iriam morrer, acharam que iriam perder a vida, viram o horror, estão dormindo em abrigos. Pessoas que estão tendo a sua integridade emocional, física, existencial ameaçadas. Estão passando por um ambiente traumatizante, em massa. Nós vivemos algo parecido com isso, não foi? Chamado pandemia. E tu sabes o que vem acontecendo depois da pandemia? Várias pessoas se divorciaram, várias pessoas tiveram crises emocionais e grandes problemas jurídicos ocorreram. Não só no divórcio, como falsas acusações. Eu quero estar errado, mas há uma grande probabilidade de que nos próximos 12, 15 meses a gente comece a ter um surto de divórcios, um surto de problemas envolvendo desregulação emocional nessas cidades do Rio Grande do Sul. Por causa de todo o estresse pós-traumático que essas pessoas estão passando. E se você sente que você está lidando com essa questão tanto do estresse pós-traumático complexo quanto uma suspeita de borderline, eu tenho uma notícia boa para você, baseada no livro que eu tenho trazido aqui, que curiosamente ele é produzido na sua maior parte por profissionais do Rio Grande do Sul, inclusive aí pelo Centro de Atendimento na Pontífice Universidade Católica de Porto Alegre, que trata sobre essas questões de estresse pós-traumático e também borderline, que coloca o DBT, né? Eu até anotei aqui para a gente não correr o risco de errar. DBT é a sigla em inglês de Dialectical Behavioral Therapy, né? Que em português seria terapia dialética comportamental. E essa terapia dialética comportamental, ela vai integrar o melhor do que existe em diversas outras terapias, incluindo, tá, a famosa terapia cognitivo-comportamental, que você vai conversar com seu psicólogo, psiquiatra para te explicar direitinho, assim como também outras técnicas, como Gestalt terapia, também conversa com seu psiquiatra, seu psicólogo para lhe explicar, mas também algo que vem das culturas orientais, tá? Como mindfulness, ou seja, foco pleno, as técnicas Zen, onde a pessoa começa a se tornar consciente, tá? Dos seus problemas, consciente das suas emoções, nomeando as suas emoções para poder começar a lidar com elas melhor. E a DBT, a Dialectical Behavioral Therapy, ou terapia dialética comportamental, ela tem sido apontada aqui, né, neste livro, inclusive pelo nosso querido professor Sandvakini, que é quem eu venho trazendo muito nesse canal, a respeito de uma luz muito efetiva para o tratamento tanto do transtorno de estresse pós-traumático quanto para o transtorno de personalidade borderline. Essas são as notícias que a gente tem. Orem pelo nosso Rio Grande do Sul, pelos nossos brasileiros que estão lá. Eu, muito embora tenha nascido no outro extremo, no estado no norte do Brasil, nasci na cidade de Manaus, e hoje eu moro em São Paulo. Breve, quem sabe, a gente conheça outras cidades, passe um tempo em outras cidades também, inclusive do sul, para conhecer um pouco mais dessa realidade que vem acontecendo. Coragem, força para os nossos queridos gaúchos, para você que também é de Santa Catarina, para você que é de Curitiba, para você que ouve de outros cantos do Brasil, mas que não tenha, por algum motivo, grande número de pessoas chegando aqui, eu quero te dizer que há esperança, tá? Com relação a esses transtornos.
Mas também, se você se relaciona com um homem ou uma mulher assim, você tem que entender que essas pessoas passam por desregulação emocional e correm o risco de causar problemas na justiça para você. Por isso é importante apoiar o tratamento dessas pessoas, mas entender que há um caminho a ser perseguido, né? Há um caminho a ser trilhado. E esse caminho, ele não é da noite para o dia. E que também a gente tem que considerar a possibilidade de equívocos de diagnóstico, porque é uma investigação ao longo da vida. Mas no campo jurídico, você tem que lidar com aquilo que precisa lidar. Muito obrigado, a gente se vê então nos nossos próximos vídeos. Não te esquece de assinar tanto este canal quanto me conhecer agora dentro do Amores Perigosos, onde eu estarei lançando vídeos cada vez mais profundos do que este aqui. Até lá, tchau, tchau. Muito obrigado. Faz o seguinte, ó, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, que aí todo vídeo que sai aqui, você recebe no seu e-mail, no seu celular.